Hoje eu quero orar com você e por você, pedindo a Deus que abra os seus olhos espirituais para enxergar as oportunidades que Ele coloca diante da sua vida. Quantas vezes Deus nos abençoa, quantas vezes. A oração de hoje é para que isso não aconteça mais, para que você não desperdice o que o céu preparou para o seu destino. Muitas vezes pedimos a Deus que nos abençoe, mas esquecemos de olhar ao redor. Esquecemos que as respostas de Deus nem sempre vêm com clarins, relâmpagos ou milagres visíveis. Às vezes, elas vêm em forma de uma ideia simples, uma conversa, uma porta que se entreabre, um convite, um novo dia. Cada manhã é uma oportunidade divina. E o que fazemos com o que Deus nos entrega diz muito sobre a nossa fé. Quantas pessoas vivem reclamando da vida, dizendo, nada dá certo para mim, Deus esqueceu de mim. Mas a verdade é que Deus não esquece de ninguém. Deus nunca deixa de cuidar dos seus filhos. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não reconhece quando Ele está agindo. A bênção está ali, ao alcance das mãos, e a pessoa não se move. Hoje eu quero te convidar a olhar para dentro de si e refletir. Será que você tem reconhecido as oportunidades que Deus tem te dado? Será que tem valorizado as pequenas portas que Ele abre, os encontros que Ele permite, as ideias que Ele coloca no seu coração? Às vezes, o que parece pequeno é justamente o início de algo grandioso. Deus trabalha no detalhe, e o detalhe, quando vem das mãos dele, se transforma em milagre. Quantas vezes você pediu por mudança, por prosperidade, por um recomeço, e Deus te deu uma chance, mas o medo falou mais alto? Quantas vezes você quis avançar, mas parou por insegurança? Hoje, essa oração é para que você não apenas ore, mas também haja. Porque a fé sem obras é morta, e Deus não abençoa o comodismo, Ele abençoa o movimento, a coragem, a disposição de dar um passo de fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que aproveitaram as oportunidades que Deus lhes deu. E uma das histórias mais inspiradoras é a de Davi, um jovem simples, pastor de ovelhas, sem títulos, sem prestígio, sem riqueza. Mas ele tinha algo que muitos perdem no caminho. Ele tinha sensibilidade para perceber o tempo de Deus. Davi não esperou que as oportunidades viessem até ele em grande estilo. Ele estava pronto quando elas chegaram. E é sobre isso que quero falar com você hoje, sobre estar pronto. Porque quando Deus envia uma oportunidade, Ele não avisa com antecedência. Ele apenas observa quem está preparado. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, quando o profeta Samuel foi até sua casa. Ninguém o chamou, ninguém esperava nada dele, mas Deus o viu. Deus o escolheu. Essa história nos ensina que as oportunidades divinas não dependem da aprovação das pessoas, mas da disposição do nosso coração. Talvez você esteja se sentindo esquecido, como Davi estava naquele campo. Talvez pense que Deus tem abençoado a todos, menos você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você permanece fiel, Deus está preparando o cenário da sua virada. Pode ser que o seu nome ainda não tenha sido lembrado, que sua chance ainda não tenha chegado, mas Deus não se esquece daqueles que cuidam do que tem com amor. Foi por isso que Davi foi escolhido. Enquanto os irmãos dele se preocupavam com aparência, Davi se preocupava com propósito. Enquanto os outros buscavam destaque, Davi buscava servir. E é isso que faz toda a diferença. Deus nunca se esquece de quem faz o melhor mesmo quando ninguém está vendo. O campo de Davi parecia pequeno, mas foi ali que ele aprendeu a lutar contra o leão e o urso. Foi ali que ele aprendeu a ser forte, fiel e corajoso. Às vezes, o lugar em que você está hoje parece limitado, parece insignificante, mas é exatamente nesse lugar que Deus está te treinando para algo muito maior. Por isso, não despreze as pequenas oportunidades. Não diga, isso é pouco, isso não é para mim. Às vezes, o pouco é o começo do muito.
Aquele emprego simples, aquele projeto modesto, aquela conversa que parece comum, tudo isso pode ser o começo de uma grande virada. Davi só se tornou rei porque antes foi fiel no campo. Você entende isso? A fidelidade no pouco é o que prepara o coração para o muito. Deus não entrega palácios a quem é infiel nas pastagens. Ele observa como você trata as pequenas bênçãos para decidir o tamanho das grandes. Davi estava disponível. Ele não sabia o que iria acontecer, mas estava pronto para obedecer. Quando Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E a partir dali, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Ele ainda enfrentaria lutas, rejeições, medos, perseguições, mas também viveria os maiores milagres. Porque quando Deus dá uma oportunidade, Ele também dá a força para sustentá-la. Mais tarde, quando Davi enfrentou Golias, não foi a força que o venceu, foi a fé. Golias representava tudo o que nos assusta: problemas enormes, desafios que parecem impossíveis, barreiras que tiram o sono. Mas Davi olhou para o gigante e enxergou uma oportunidade. Enquanto todo o exército via medo, Davi via propósito. Enquanto os outros recuavam, ele avançava. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Os gigantes da sua vida podem ser as maiores oportunidades de Deus. Aquilo que te assusta pode ser o caminho que vai te conduzir ao seu destino. Se Davi tivesse fugido de Golias, teria continuado sendo apenas um pastor. Mas porque ele enfrentou o que todos temiam, Deus o exaltou diante de todos. Talvez hoje o seu Golias seja uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado, uma doença, uma porta fechada. Talvez seja o medo do futuro, mas não olhe para isso como o fim. Olhe como o início de algo novo. Cada problema é também uma oportunidade disfarçada, e Deus usa as batalhas para revelar os vencedores. Perceba, Davi não usou armadura de rei, não usou espada dourada. Ele foi com o que tinha, uma funda e 5 pedras. E Deus usou o que ele tinha para fazer o que ninguém esperava. Assim é com você. Deus não precisa que você tenha tudo. Ele precisa que você entregue o que tem. Quantas vezes esperamos ter mais dinheiro, mais tempo, mais preparo para agir? Mas Deus só precisa de um coração disposto. Foi o pouco de Davi que gerou o milagre. Foi o passo de fé que abriu o caminho. E o mesmo Deus que esteve com Davi está com você. Talvez a oportunidade que Deus quer te dar já esteja diante de você, mas você ainda não reconheceu porque ela parece pequena. Não subestime o que vem de Deus só porque parece simples. Davi não começou no trono, começou no campo. José não começou no palácio, começou num poço. Moisés não começou no Egito, começou no deserto. As oportunidades de Deus nem sempre vêm embrulhadas em grandeza, mas sempre vêm com propósito. Às vezes, a porta que Deus abre exige que você se abaixe para passar. Às vezes, Ele te coloca em lugares humildes para te ensinar o valor da elevação. Muitos pedem prosperidade, mas poucos estão prontos para obedecer quando ela chega, porque prosperar exige sabedoria. E sabedoria é entender que cada dia é uma chance nova de fazer o certo, de tentar de novo, de construir com fé. Hoje eu quero te dizer, não despreze o tempo da preparação. Talvez você ainda esteja no campo, cuidando das ovelhas da sua vida, seus deveres, sua família, seus sonhos. Talvez ninguém veja o seu esforço, mas Deus vê. E o mesmo Deus que viu Davi no campo vai te ver também. Quando chegar a sua hora, ninguém vai poder impedir. Quando Deus decide te exaltar, Ele muda a ordem das coisas. Ele coloca você à frente. Ele faz o improvável acontecer. E quando isso acontecer, lembre-se, foi a sua fidelidade no pequeno que te levou ao grande. A vida é feita de oportunidades, e todas elas passam diante de nós. Algumas vêm e vão e nunca voltam. Por isso, peça a Deus discernimento para reconhecer o tempo certo de agir.
Às vezes, o céu te dá uma porta e você precisa ter coragem de atravessar. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de recomeçar. O recomeço é uma das maiores oportunidades que Deus nos concede. Ele nos dá novos dias, novas manhãs, novas chances. Se você está vivo, ainda há tempo, ainda há promessa, ainda há propósito. Quando Davi derrubou Golias, ele não ganhou apenas uma vitória, ele ganhou um novo destino. Aquele ato de coragem mudou o curso da sua vida. Deus o fez passar de pastor a guerreiro, de guerreiro a rei. É assim que o céu trabalha. Ele usa momentos únicos para abrir portas eternas. E é por isso que eu quero que você entenda profundamente que as oportunidades que Deus te dá não são acasos, são convites divinos para o seu crescimento. Cada desafio que você enfrenta, cada situação que exige fé, é uma chance de provar a si mesmo que você foi criado para vencer. Mas há algo que muita gente esquece. Oportunidade sem atitude é apenas uma promessa não cumprida. Deus pode colocar tudo diante de você, a chance, o caminho, as pessoas certas. Mas se você não der o passo, nada acontece. É como uma semente que nunca é plantada. Deus coloca a promessa nas suas mãos, mas o cumprimento dela depende da sua ação. Foi Davi quem pegou a funda. Foi ele quem deu o primeiro passo em direção ao gigante. Deus fez o milagre, mas Davi se moveu. E é isso que o céu espera de você: movimento. Oportunidades não são eternas, elas têm tempo, têm prazo. Às vezes, Deus coloca algo diante de você e observa o que você vai fazer. Se você hesita demais, ela passa. Não porque Deus tirou, mas porque você não agiu. E o tempo de Deus não espera o medo de ninguém. Quantas vezes deixamos escapar o que Deus nos deu? Uma chance de perdoar, uma chance de recomeçar, uma chance de empreender, de mudar, de estudar, de servir, de amar. A vida é feita dessas pequenas decisões, e quem aprende a honrar as oportunidades, honra também o Deus que as envia. Por isso, a lição de hoje é clara: nunca desperdice o que Deus coloca em suas mãos, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simples. Cada oportunidade é um teste de fé. Às vezes, Deus quer apenas ver se você confia nele o suficiente para começar. Você pode não ter tudo o que gostaria, mas tem exatamente o que precisa para o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais importante. Quando você se move em fé, o resto Deus faz. Então hoje ore comigo assim: Senhor, abre os meus olhos para ver as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim. Me ensina a agir com fé. Me dá coragem para enfrentar os meus gigantes. Me dá sabedoria para não desperdiçar o tempo e a chance que vem das tuas mãos. Que eu não viva esperando o amanhã, mas aproveitando o hoje. Que eu não me acomode, mas me mova. E que cada passo meu seja guiado pela tua vontade. A fé é uma semente e Deus é o jardineiro. Ele rega, ele cuida, mas é você quem precisa plantar. O tempo da colheita chega para quem não desiste. E agora, com o coração em paz, vamos juntos fazer a oração do Salmo 91. Faça comigo com fé, em voz baixa ou alta, mas com o coração entregue. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Lição final. Davi não se tornou rei por acaso. Ele foi rei porque reconheceu as oportunidades que Deus colocou em seu caminho e teve coragem de enfrentá-las. Da mesma forma, Deus está te dando oportunidades todos os dias. Talvez elas estejam escondidas em situações difíceis, talvez estejam disfarçadas de desafios. Mas cada uma delas é uma chance de crescer, de se aproximar dele e de provar que você confia no seu plano. Não viva esperando que a vida mude sozinha. Seja o instrumento da mudança que Deus quer realizar. Use o que você tem, onde você está, e Deus fará o impossível acontecer. Agora, se essa oração tocou o seu coração, se ela te fez refletir, compartilhe com mais pessoas. Porque talvez alguém perto de você esteja prestes a desperdiçar a oportunidade que pode mudar a vida dela. E através da sua atitude, Deus pode alcançá-la. Compartilhe para que mais corações despertem, mais vidas se renovem e mais pessoas entendam que o tempo de Deus é agora. Que Ele te abençoe, te fortaleça e te ensine a reconhecer e a aproveitar todas as oportunidades que Ele colocar no seu caminho. E lembre-se, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Amém.